Pronto, a malta dos olhos em bico. Eu já nem me lembrava que havia tantos cá. Daquelas caracoletas, que é o que eu costumo chamar. Aqueles com a carapaça da Glovo e da Uber Eats. Pronto, as caracoletas. E só pensava, filha da puta! E claro que eu não podia terminar sem vos falar da malta favelada. Boa noite, prezada facharia. Sejam imensamente bem-vindos ao primeiro vídeo neste formato clássico de comentário. Discurso de ódio, assim é que é. Foi o nome que eu dei a esta coisa. Quando eu apareço assim à frente da câmara a dizer baboseiras, chamei de discurso de ódio, porque é o que dizem por aí que isto. O vídeo de hoje é uma espécie de experiência que eu estou a fazer. Pois a verdade é que eu tenho que confessar, e vocês já devem ter reparado, para aqueles que me seguem, os pouquinhos que me seguem, que eu tenho-vos desprezado um bocado, negligenciado, não ando a produzir conteúdo para vocês, não ando a interagir com vocês, a falta de tempo é uma coisa lixada, mas é esse problema que eu, entrado o ano de 2026, resolvi resolver, ou tentar resolver, pelo menos. Here we go! Decidi experimentar, deixa-me cá ver se eu simplesmente espetar aqui com o telemóvel, nem é com a minha câmera, é mesmo com o telemóvel aqui à frente, espetar aqui o meu HyperX Solocast, passa publicidade, e não ter cá cenários todos fancy, todos espetaculares, e como não tenho uma bandeira portuguesa, esta é a única que tenho, portanto é esta que me ia servir de cenário, para não ficar assim tão desenchabido, pronto, já que eu tinha ali a bandeira, pus ali, pronto. E então vou experimentar assim, se assim resultar, se mesmo assim vocês me ouvem, e eu não preciso estar com grandes mega produções cinematográficas, e mesmo assim vocês ouvem-me e resulta, nem preciso de estar a pôr uma indumentária como deve ser, se até com a roupa de andar por casa uma roupa, que eu agora nem vos vou dizer o que é que se está a passar aqui com o meu roupa. Ei, peraí. Então não queres que o meu roupa te sirva de cama? E pronto, eu nem me dei ao trabalho de preparar grande coisa. Estou a gravar aqui a partir do meu quarto, barra sala, barra escritório, barra estúdio. Este cubículo serve para tudo, praticamente. Oh, that's a big boy, isn't he? E então este vídeo nem era para existir, mas eu logo no primeiro dia do ano, nos primeiros minutos do ano, aliás, ainda antes do ano começar, eu já me sentia chocado. Chocado com as coisas que andava a ver. E fiquei tão chocado que decidi que tinha que fazer este vídeo. Mas eu achei por bem que devo-vos falar das coisas que eu assisti em apenas uma noite. Eu ainda estou a processar as coisas que vi no dia 1. Estou a tentar. Eu espero estar enganado, mas eu cada vez vejo mais que Portugal está perdido. E isso preocupa-me. E por isso é que estou a fazer este vídeo. Mas foi nessa noite que eu percebi realmente que nós estamos metidos num grande sarilho. E já vão perceber exatamente o que é que eu quero dizer com isto. A minha passagem de ano, na realidade, foi muito semelhante à anterior. Ora, à semelhança do ano passado, eu este ano decidi ir até ao Parque das Nações para ver o fogo de artifício. O ano passado eu decidi ir para o Parque das Nações também, porque saí de casa muito tarde e só tinha mesmo tempo de chegar ao Parque das Nações, porque se eu fosse mais à frente, já houve outro ano que eu fui ao Terreiro do Paço. Mas o ano passado, tendo em conta a hora que saí de casa, se eu tivesse ido até ao Terreiro do Paço, quando lá chegasse, já tinha passado para aí um quarto de hora ou meia hora da meia-noite. Xiu! E então o ano passado foi por essa razão que eu fui até ao Parque das Nações ver o fogo de artifício e depois segui lá para os lados do Cais do Sodré, para a Festarola. E este ano fiz a mesma coisa. Mas este ano foi por um motivo diferente, pelo menos a parte de ter ido outra vez ver o fogo de artifício ao Parque das Nações, foi porque achei que o Terreiro do Paço não era propriamente... Sim, pirate, vá. Deus. Tchau, até amanhã. O Terreiro do Paço não era propriamente um sítio muito seguro, tendo em conta todas as coisas às quais nós temos vindo a assistir. O drama,
a tragédia, o horror. Atentados aqui, acolá, acolhi, nas feiras de inverno, feiras de inverno. Bacalhau à bros. Já não se pode dizer Natal às feiras de inverno. Feiras de inferno. E eu achei que havia o perigo real de se poder passar qualquer coisa de estranha no Terreiro do Paço. Um dos sítios mais centrais de Lisboa, com mais vida, com mais gente, com maiores concentrações de pessoas, onde tudo acontece. E eu achei jogar mais pelo seguro e digo sim outra vez para o Parque das Nações, mas agora por este motivo. Cabecinha pensadora! No entanto, o que é que aconteceu? O Parque das Nações, claro que não tinha tanta gente, nem pouco mais ou menos, como o Terreiro do Paço, mas também estava bastante bem composto em número de pessoas. Agora, o que é que acontece? E aqui foi logo o choque número 1. Não, quer dizer, foi o choque número 2. Porque eu fui de comboio até lá. E mesmo dentro do comboio, eu já me sentia um estrangeiro no meu próprio país. Quando eu chego lá, começo a olhar à minha volta, a ver o tipo de pessoal pelo qual eu estava rodeado, eu comecei-me a assustar. E agora, fora de brincadeira, fora de exageros, fora de hipérboles, eu praticamente me sentia o único português no meio daquelas pessoas. Eu via indostânicos, brasileiros, asiáticos, sem ser indostânicos, portanto os asiáticos mais da ponta. Aqueles que a gente chama de asiáticos, que eu não tinha a noção que havia cá tantos, desses asiáticos asiáticos do leste. Pronto, a malta dos olhos em bico. Eu já nem me lembrava que havia tantos cá. Malta castanhinha, malta ainda mais escura do que o castanho. E não é exagero dizer que eu estava em minoria ali. Mas em minoria clara, acentuada. E não é que no ano anterior não tivesse sido um cenário semelhante, mas desta vez eu ainda era mais minoria do que o que tinha sido no ano anterior. Notou-se aqui uma clara elevação para patamares nunca antes alcançados no número de estrangeiros imigrantes que eu via naquele cenário à minha volta. E já houve outros anos anteriores que eu me lembro de ter ido também para o Parque das Nações, de ir para o casino. Era uma coisa que eu fazia muito antes, nas passagens de ano, ali para os finais da década de 2000, inícios da década de 2010. Costumava ser quase uma tradição eu ir passar a passagem de ano ali para aquela zona. E nessa altura, nós olhávamos à volta, a maioria das pessoas eram tugas. E agora não. Eu senti que eu é que era o estrangeiro ali. E isso preocupou-me. Mas o problema não se ficou por aqui. Porque depois disto, eu fui para o metro e decidi ir outra vez até lá à zona da farra. Se no comboio foi o que foi, se no fogo de artifício foi o que foi, nem quero imaginar o metro. Entretanto, chego à zona do Cais do Cedré, vou lá dar uma passeata pela rua cor-de-rosa e o que é que eu vejo? Muito poucos portugueses, muita estrangeirada a fazer coisas muito ilícitas e admira-me a polícia. Eu vi diversos polícias por lá, agentes da autoridade. Às vezes fico com a sensação que andam a passear, porque é impossível que eles não reparem naqueles cantos mais recônditos, naqueles corredores escuros, a transandar a mijo, literalmente. O que é que se está a passar lá? Que tipos de negócios paralelos é que estão a ocorrer lá? É impossível que eles não saibam. E, no entanto, não se faz nada. E esta malta lá anda a vender aquelas coisas, outros a vender coisas claramente legais, mas contrabandeadas, outros desgraçados, já com elas bem aviadas, a dormir lá pelos cantos caídos. Depois andavam a fazer uma merda que me estava a irritar tanto. E eu acho que também era a estrangeirada, só podia, que eu olhava à minha volta, não via quase um caucasiano. E então andavam para lá a arrebentar uns fogos de artifício, mas em vez de os dispararem para o ar, atiravam-nos para o chão e aquilo fazia um barulho de explosão. E passava a noite nesta merda, pimba! Sabem o que é que me faz lembrar? Não sei se vocês já viram aquele filme do Boogie Nights, Jogos de Prazer. E então há lá uma cena que os gajos vão à casa de um traficante e está para lá um maluco, lá da entourage do traficante.
Está para lá um maluco a mandar dessas merdas. Foi mesmo o que me fez lembrar, eu acho que era mesmo aquilo. O gajo acendia, que tinha uma velinha, acendia lá o explosivo, mandava para o chão e aquilo rebentava e passou o tempo nisto. Mas isto foi no filme. Mas na realidade, lá naquela zona, andavam a fazer a mesma merda. E mais uma vez a polícia passava e não fazia nada. Até só via de longe. Mesmo quando eu já não estava naquela zona, quando estava bem mais afastado, eu continuava a ouvir os rebentamentos. Parecia uma guerra. E depois eu fui lá até à Rua Cor-de-Rosa e vi que era dali que se estava a vir. Ora de um lado, ora do outro, parecia estéreo. Mas era um barulhão. Cara, toda a gente se assustava, toda a gente mandava um pulo. E eu só pensava, filha da puta. Quase que fiquei surdo só a ouvir aquela merda. Afinal, isto é o Bangladesh ou o que é esta merda? Outra que eu vi. Isto foi feito à frente da polícia. Agentes da autoridade à minha frente. Isto passou-se ainda mais à minha frente, mais perto de mim. Eu fiquei a olhar assim. E quase que olhei também assim para os polícias, tipo, então, isto é assim? Ficam aí parados, não fazem nada? Isto já chegou a este ponto? Já temos o código da estrada do Bangladesh? Ora, o que é que se passou? Em frente da estação dos comboios do Cais do Sodré, aquilo tem 2 faixas de rodagem, não é? E a separar as faixas de rodagem tem um bocadinho de passeio. Pronto, porque ali a zona tem a passadeira da tua pessoa. Atravessa na passadeira, para nesse passeio, a aguardar que tenha condições para passar a outra passadeira da faixa de rodagem seguinte, para ir até à estação, ou da estação para o lado de cá, onde há depois o time out market e essas coisas. Ora, esse passeiozinho que está aí a separar as faixas de rodagem, esse passeiozinho serve para os peões, certo? E, na melhor das hipóteses, porque também tem lá o símbolo, para os velocípedes. Uma bicicleta pode passar ali, não tem problema. Agora, os únicos veículos de 2 rodas que podem ali passar são as bicicletas. Ora, o que é que eu vi? Vi um daqueles caracóis, daquelas caracoletas, que é o que eu costumo chamar. Aqueles com a carapaça da Glovo e da Uber Eats, pronto, as caracoletas. E então vejo um desses indivíduos que acha que isto é mesmo o Bangladesh, passa com a mota, o gajo faz isto, está numa faixa de rodagem, mete-se por esse passeio com a mota, por cima do passeio, e passa para outra faixa de rodagem. Foda-se. É ao ponto que nós já chegamos. E isto nas barbas da polícia. E eu às vezes vejo com cada merda desta malta a violarem todas as regras de trânsito e mais algumas que eles conseguem lembrar de violar. Eu não queria acreditar. É que com a maior lata. Chega ali numa faixa de rodagem, mete-se pelo passeio e vai para a outra faixa e entregar o kebab a alguém. Depois, quando a festa já estava quase a terminar, festa que eu nem celebrei nada, eu acabei por andar por lá às voltas, a deambular, a tentar perceber se continuava a fazer sentido viver. Mas depois, quando fui para a estação de Santa Apolónia para apanhar o comboio de regresso para casa, tive que aguardar um bocadinho, porque fui aldrabado pela CP, que dizia que havia um comboio às 10 para as 6 e o caralho do comboio não apareceu esse. Apareceu só o seguinte meia hora depois, então tive que lá estar à espera mais de meia hora. Que informação dramática. E nesse tempo pude ouvir uma conversa de afrodescendentes a ensinarem uns aos outros como é que se podia, pelo menos foi o que eu percebi da conversa, porque eles falavam em crioulo e eu só percebia metade. O crioulo é metade português, metade outra coisa qualquer. Mas da metade que eu consegui perceber, eu acho que eles estavam a falar de como ter mais facilidade em obter documentações e coisa. E eu ouvir esta merda. A noite tinha que acabar bem, mas isto ainda não foi o pior. Are you fucking kidding me? Portanto, reparem, nestes disparates todos, nestas azelices todas e etc. Realmente o multiculturalismo está aqui bem presente. Hi, I'm Lynx Wildcat. I am a polyamorous, pansexual, lesbian, non-binary trans woman. I'm also a furry, and my pronouns are she, her, and it. Já vos falei de malta do Indostão, malta afrodescendente, e claro que eu não podia terminar
Sem vos falar da malta favelada. Estamos aqui em Portugal, viemos resgatar nosso ouro de volta, hein? E há que fazer aqui uma distinção. Eu quando digo malta favelada, eu não estou a dizer que toda a malta oriunda do Brasil é favelada. Assim como existem os portugueses de bem, também existem os brasileiros de bem. Alguns deles vêm para cá. Agora o problema é que são só alguns. Eu olho à minha volta e infelizmente fico a achar que a esmagadora maioria deles são desses dos favelados. E quando eu já estava no comboio de regresso a casa, foi com malta desta que me deparei. Da classe, ou da desclasse, da falta de classe, dos favelados. E então o que é que tínhamos? Tínhamos um bando, se calhar literalmente falando, desses favelados, de garrafita na mão, litrosa. Não era litrosa, aquilo era bebida espirituosa mesmo, era mesmo do hardcore, vodkas ou merdas dessas. E então andava para lá um deles, garrafita na mão, a meterem aquela música como fazem nas praias, pronto, mas agora é inverno, em vez de fazerem nas praias, fazem nos comboios. Ou esses não estavam a meter música, mas estavam a cantar. Esses faziam a música. Acho que até era mais assim. Esses não estavam a meter a música, estavam a produzi-la. E então um deles achou por bem, achou que era giro, engraçado, baixar as calças em frente a toda a gente e pôr-se para ali a dançar, com os boxers ali em evidência, numa do comboio, garrafa na mão, boxers à vista, calças para baixo, quase que tropeçava nas calças, né, que estavam para baixo, e achou que era uma ótima ideia fazer esta merda, um espetáculo ali de borla para todos ver-os. Falando em borla, ainda por cima, eu até acho que era esse, mas pronto, lá no meio do grupo alguém estava a orgulhar-se de já ter pago 80 euros em multa por andar no comboio sem bilhete. E é este o tipo de malta que estamos a importar. Isto eu vi numa única noite e vi mais coisas que se calhar a minha cabeça já apagou. O trauma foi de tal forma grande, mas eu fiquei muito preocupado com o estado a que o meu país chegou. Isto não era assim. Isto há uns poucos de anos, nós não precisamos de recuar muito. Isto não era assim. E isto está a ficar assim. E isto está a preocupar-me. Eu fico na dúvida se há alguma coisa que nós possamos fazer. Pelo menos uma há. E para bem breve. Vocês, os sensatos, os preocupados, aqueles que não são uns miseráveis traidores deste país, como agora andam por aí muitos a comentar nas televisões, se não são dessa corja, dessa ralé, se não são desses, e eu espero que não sejam, dia 18 temos que dar uma oportunidade, sei eu e sabem vocês a quem. Porque se não começarmos desde já a arregaçar as mangas e a fazer qualquer coisinha que seja, por ínfima que seja, se não começarmos assim desta forma, que é a única forma que nós, no regime democrático que vivemos, a única forma agora que temos de conseguir fazer alguma coisa, para começar ao menos a ver algumas mudanças, porque nós precisamos com urgência de algumas mudanças. Nós, os portugueses de bem, os portugueses patriotas, nacionalistas e que não têm medo de o dizer. Portugal, caralho! E que não têm medo de se orgulharem da sua história, temos que começar a fazer alguma coisa, antes que seja tarde demais. Nunca é tarde para deixares o teu like neste vídeo. Nunca é tarde para eu te agradecer ter estado até aqui. Nunca é tarde para, caso ainda não tenhas subscrito, eu te pedir que cliques no botão do like também, mas da subscrição. É de borla, não custa nada e ajuda na divulgação destas mensagens que são muito importantes e que eu espero começar a fazer mais delas a partir de agora. Acho que é tudo. Espero ver-vos muito em breve